Boa tarde. É com imensa alegria receber este convite de coordenar esta mesa por um motivo muito especial. Nosso palestrante, meu amigo Celso Luiz Rodrigues Catônio, capitão R2 do Exército da Arma de Comunicações, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, na minha turma. É também engenheiro cartográfico pelo Instituto Militar de Engenharia, bacharel em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, mestre em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, assessor de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e perito judicial em engenharia cartográfica. Colaborador da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul em cursos e palestras, evangelizador de juventude do Centro Espírita Discípulos de Jesus, professor de Direito em cursos de graduação e pós-graduação e preparatórios para concursos públicos. Como ele sempre diz, com os senhores, com todos nós, Celso Catônio. Muito boa tarde a todos. O nosso tempo é um tempo curtinho nesse instante. E eu quero fazer uma proposta para vocês a respeito do tema que nós escolhemos para falar, que foi esse de justiça humana e justiça divina, convergências e divergências. São algumas reflexões que eu tive a oportunidade de fazer depois que fui convidado para participar desse evento. E como reflexões, à luz da doutrina espírita, elas são flagrantemente suscetíveis de crítica e debate. O que eu quero dizer é que não é um tema que está fechado. Nós temos temas fechados quando fazemos, por exemplo, uma palestra que antecede o passe, uma aula, a gente abre e fecha os temas. Aqui, na verdade, a proposta é mais uma abertura. Então, eu ficaria muito agradecido se vocês anotassem detalhes, incongruências, aspectos que não fechem bem, ideias que estejam desamarradas, porque esta é uma proposta inicial de analisar convergências e divergências. Toda sugestão que vocês tiverem para aperfeiçoar esse trabalho será muito bem-vinda. Nós vamos ver, nesses instantes iniciais, se eu acertar o tiro daqui para lá, acertei. Nós vamos recordar apenas que existem diversas teorias da justiça. Essas teorias todas procuram explicar o fenômeno da justiça no contexto da experiência humana coletiva, em sociedade. Quando, portanto, a concepção de justiça está relacionada ao todo, a uma nação, ao grupamento de nações que forma a comunidade internacional, ou a sociedade internacional, dependendo do autor. Então, nós temos que todo esse contexto de teorias da justiça, que vem sendo propostas desde a mais remota antiguidade, em tempos mais modernos, em tempos de história contemporânea, essas teorias, que são abundantes, elas podem ser repartidas em dois grandes grupos. Um grupo de teorias que considera a justiça como equidade,
e outro que considera a justiça como bem-estar. No âmbito da justiça como equidade, os autores estão preocupados, principalmente, com determinados aspectos utilitaristas, aspectos relacionados a prazer e dor, felicidade e tristeza, mas dentro do contexto em que possa haver apropriação de bens que propiciem essa felicidade ou esse prazer. Então nós temos teorias como as que foram desenvolvidas com base nas ideias de John Stuart Mill, Henry Sidgwick, Jeremy Bentham, inclusive com uma perspectiva bastante utilitarista, no sentido de que as regras morais da justiça estariam diretamente relacionadas ao que há de essencial na promoção da felicidade humana. E essa promoção relacionada àquilo que o ser humano pode se apropriar no contexto da natureza. Nós temos nesse âmbito da justiça como equidade a perspectiva liberal de John Rawls, que procurou, por meio da sua teoria, compactuar, fazer uma mescla das ideias do contratualismo clássico, que são ideias voltadas para o liberalismo, para as restrições da atuação do Estado sobre a liberdade individual das pessoas, com ideias do socialismo, baseando, portanto, a sua teoria no princípio da liberdade, segundo o qual cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente no sistema das liberdades básicas, tornando compatíveis essas liberdades, evidentemente, e um princípio da igualdade, no qual as desigualdades sociais e econômicas seriam contrabalanceadas por um princípio da diferença, segundo o qual as vantagens e desvantagens, porque a igualdade absoluta não faz sentido, mas as desigualdades que fossem admitidas, elas seriam admitidas num contexto em que pudessem ser vantajosas para todos. O que, por exemplo, afastaria a hipótese de se admitir uma sociedade escravocrata. E também esse princípio da igualdade relacionado ao princípio da igualdade de oportunidades, o que significa, de uma certa forma, uma igualdade em que todos teriam acesso a determinados cargos e a determinadas funções na sociedade. Algumas propostas ainda mais abrangentes e até mesmo mais impactantes foram feitas por Hayek e Nozick como uma perspectiva libertária, diminuindo a ideia de igualdade de John Rawls e aumentando a concepção de liberdade para que a entrada ou a interferência do Estado se tornasse mínima no âmbito social. E mais tarde, como crítica a essas análises, Charles Taylor, Michael Walzer e Ozadar MacIntyre propuseram uma perspectiva comunitarista, defendendo uma ética política voltada a virtudes cívicas de crítica e busca por soluções a dilemas morais, dando uma expressão maior a conceitos como cidadania e comunidade, e rejeitando aquela ética extremamente utilitarista das outras propostas. Dentro do âmbito da justiça como bem-estar, nós temos, por exemplo, a concepção de justiça distributiva de Ronald Dworkin, que baseia sua ideia, ou a sua concepção teórica, em duas ideias centrais: a do igual cuidado
e a da responsabilidade especial, na qual a ideia de igual cuidado estaria relacionada a uma distribuição das riquezas na sociedade, de tal forma que as pessoas, de acordo com as suas escolhas pessoais, tivessem fácil acesso a essas riquezas, considerando, evidentemente, que nem todo mundo quer ser rico, mas todo mundo quer viver bem. Aliás, nesse contexto de todo mundo querer viver bem, até mesmo lá dentro do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos orienta ou esclarece que, dentro desse contexto de justiça social, cada qual ter aquilo que é necessário para viver bem faz parte de uma boa experiência enquanto encarnado. E aí, Richard Posner, ele apresenta uma perspectiva econômica, segundo a qual o Estado seria bastante intervencionista para não apenas distribuir a riqueza, mas também criar riqueza através da criação de instituições e bens que possam prover benefícios à população, e a perspectiva capacitária de Amartya Sen, que é um autor mais novo, mais recente, com a ideia de que a justiça ela não deveria ser avaliada em termos binários, no sentido de, nesta sociedade existe justiça ou não existe justiça. Enfim, aqui nós temos, então, uma multiplicidade de teorias da justiça que nos mostram a complexidade desse tema. Em contrapartida, de repente, ao analisarmos as convergências e as divergências entre justiça humana e justiça divina, podemos ter uma falsa impressão de simplicidade. É essa falsa impressão que eu quero afastar da mente de vocês, para que vocês possam fazer a crítica dessas apresentações ou dessas ideias que nós vamos apresentar a partir deste momento. Em primeiro lugar, nós podemos perceber que existe uma complexidade bastante ampla no que se refere à justiça sob o enfoque humano. Antes de mais nada, porque as sociedades mudam, o ser humano muda, e aquilo que parece justo em determinado momento histórico, no momento seguinte, pode ser considerado absolutamente injusto, a ponto de criar-se um ambiente de revolução dentro de uma sociedade. De tal forma que uma estrutura social que está convivendo razoavelmente bem, pode ser dizimada, como tantas vezes a história recente da humanidade nos tem mostrado. Então nós temos exemplos com a Revolução Francesa, nós temos exemplo com a Revolução Cultural na China, com a Revolução Russa. Todas essas concepções, todas essas revoluções vieram quebrar estruturas sociais que pareciam estáveis em determinado momento. E, de repente, tudo aquilo que parecia sólido desmancha no ar, como diz Marx lá no seu manifesto, Marx e Engels. Então, a impressão que se tem inicialmente é de que a justiça divina seria bem mais simplificada do que a justiça humana, se nós considerarmos que a justiça divina ela é a mesma sempre. Deus não altera os seus critérios de justiça. O homem é que, à medida que o tempo passa, altera os seus critérios. É claro que falar em simplicidade da justiça divina, o nosso cérebro ele é adaptado, ou o nosso espírito é adaptado para tentar simplificar todas as coisas. E parece que essa simplicidade seria uma simplicidade absoluta. Não é bem isso. Tanto que existem múltiplos fatores que são considerados na justiça divina para cada caso,
para cada situação. E, às vezes, com muito mais abrangência do que a própria justiça humana, porque a justiça humana considera o fato de hoje, e a justiça divina considera o fato de eras, de encarnações, o que significa uma amplitude bastante grande. Mas o fato de ser permanente, o fato de ela ser estável, o fato de ser uma justiça que está posta desde sempre e vai continuar sendo ela como um parâmetro de segurança, isso sim daria um critério de simplicidade. Na justiça divina, nós temos a concepção de que a cada qual é dado segundo suas obras. Essa expressão, inclusive, ela é usada pelo instrutor Ribas no livro E a Vida Continua, que foi escrito por André Luiz a respeito da experiência de Evelina e de, enfim, já me falha a memória. Mas o casal, ele vem e vai se reestruturando e reestruturando todo o grupo familiar a que pertence. E aí Ribas vem e faz essa observação de que, de acordo com a justiça divina, a cada qual será dado de acordo com as suas obras. E essa é uma concepção bem diferente da justiça humana, segundo a qual a cada um é dado o que é seu. Notem que essa ideia de dar o que é seu tem todo um contexto utilitarista, um contexto de apropriação, um contexto de dizer, eu tenho direito a determinado bem, eu tenho direito a determinada situação. E aí, com isso, nós, no contexto da justiça humana, muitas vezes até mesmo transcendemos o aspecto da equidade, da distributividade, de acordo com as teorias que eu comentei, e nos apropriamos, ao passo que, segundo o Livro dos Espíritos, a justiça, portanto, seria um viés da justiça divina, consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. O que significa uma outra divergência entre a justiça humana e a justiça divina. Porque a humana estaria fundada em direitos. Eu quero que os meus direitos sejam respeitados. Eu vou lutar pelos meus direitos. Eu quero aquilo que é meu. O que é meu, ou o que é do meu grupo, ou o que é da minha família, ou o que é da minha nação. Enquanto, dentro do contexto divino, em que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, ela seria uma justiça fundada em deveres, no qual eu vou pensar em quais são os meus deveres para com o meu próximo. Eu não vou me posicionar querendo receber os meus direitos, até porque, dentro do contexto divino, a cada qual será dado de acordo com as suas obras. E se as minhas obras forem boas, eu vou receber de acordo com elas. Se forem más, também. Então eu não preciso ficar preocupado com o que eu vou receber. Eu preciso ficar preocupado com de que maneira eu vou cumprir o meu dever para respeitar os direitos dos outros. Essas serão as minhas obras. E na medida em que eu as realize, eu receberei aquilo que eu faço jus. Isso nos lembra aquela passagem em que Jesus aponta, dizendo assim, olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E, no entanto, Deus cuida deles. Quanto mais cuidará de vós. E nós, na nossa imperfeição, ainda vivemos preocupados com aquilo que é o nosso direito.
Já nos preocupamos, sim, com os nossos deveres, e isso é ótimo. É sinal que nós estamos a caminho. Mas podemos acelerar, prestando um pouco mais de atenção aos nossos deveres. De qualquer forma, nós podemos encontrar uma convergência entre as concepções de justiça humana e divina quando percebemos que elas têm uma base moral. É claro que a base moral da justiça humana está relacionada a cada grupo no qual se insere a ideia de justiça, e a cada tempo histórico. Então, já houve tempos em que era justo algumas pessoas serem escravizadas por outras. Já houve tempo em que era justo as mulheres se subordinarem aos homens, serem mantidas em casa, afastadas da vida no âmbito social. Eu estou usando no passado, porque estou pensando um pouco no Brasil. Mas nós podemos usar essas expressões no presente, porque ainda hoje, na face da terra, existem lugares onde a condição de determinadas pessoas é tão servil, que é como se fosse uma escravidão. E existem lugares na terra em que as mulheres estão absolutamente sob o domínio masculino. Então, nesse contexto, nós percebemos que hoje, no planeta, nós temos aí situações em que a concepção moral do ser humano, ela é relativizada pelo grupo que a vivencia. Mas, de qualquer maneira, existe uma base moral. E é interessante notarmos que esses ambientes onde existe uma grande exigência com discriminação em castas, com restrição das liberdades, são ambientes teocráticos, ou seja, são nações nas quais a religião é preponderante no exercício da política e, portanto, no exercício jurídico. O que nos leva sempre àquele pensamento ou aquele sentimento de cautela, porque as teocracias têm uma tendência de serem ditatoriais. Pelo menos na história da humanidade, parece que sempre foi assim. Bem, um outro aspecto a respeito ou de convergência entre aqui a gente precisa ser atirador de elite para acertar. O Gerson falou que eu sou capitão do exército, né? E ele é coronel, ele acertaria melhor do que eu. Enfim. Um outro aspecto de convergência da justiça humana e da justiça divina é que elas propiciam a convivência social construtiva. Sim, porque onde não há justiça, onde não existe um exercício de comando estatal, de ordenamento, não há como construir uma sociedade. Isso não apenas a história mostra, como também nós temos bem essa percepção ainda hoje no planeta Terra. Olha, o planeta Terra pode estar avançando. Nós temos aquela mensagem do Bezerra de Menezes que fala de 50 anos, mas eu vou contar. Vai precisar de muito chicote no nosso lombo nesses 50 anos se for para adiantar, porque do jeito que as coisas estão, está complicado ainda. Enfim, isso é uma observação minha, tá, pessoal? Não é uma observação da federação, não. O problema de eu vir como uma federação é que, às vezes, né, ele está falando pela federação. Não é uma concepção da federação, é minha. Eu acho que achar que precisa de chicote, sou eu que estou falando. Enfim, um aspecto
que é de divergência entre as duas, então vem a ser o da relatividade da justiça humana e o absoluto da justiça divina. Esse absoluto da justiça divina vai acontecendo conosco encarnados sem mesmo que nós tenhamos noção do que está acontecendo. Aliás, muitas vezes nós achamos que estamos sofrendo injustiças. E, na verdade, isso provavelmente é o resultado da aplicação da justiça divina nas nossas vidas, nos nossos grupos sociais, nas nossas nações. Então, essa relatividade está intrinsecamente ligada às percepções humanas que vão se aperfeiçoando com o passar do tempo. A justiça humana, ela tem muito o aspecto casuístico. A justiça humana, ela vai se inserir no contexto de acordo com determinada leitura que se faça da sociedade com base num certo entendimento. Então, se nós temos uma sociedade teocrática, ela estará baseada num texto religioso, a justiça dessa sociedade estará baseada num texto religioso, que será analisado de acordo com os interesses do momento. Se a sociedade for uma sociedade laica, a justiça estará lastreada em textos de lei. Tudo bem que tem aquele aspecto consuetudinário do direito, principalmente no âmbito do direito internacional, mas, em princípio, tudo vai virando letra, tudo vai virando escrito, tudo vai virando texto de lei. Então, haverá textos para se analisar. E esses textos vão sendo criados de acordo com as necessidades e de acordo com os casuísmos. Se, por exemplo, nós temos um governo cuja concepção a respeito da justiça é uma concepção igualitária, que depende da intervenção do Estado, esse governo vai passar a editar leis que vão interferir cada vez mais na vida das pessoas. Até haver determinadas interferências, por exemplo, não necessariamente econômicas, mas as coisas acabam extrapolando o campo econômico, até haver determinadas interferências como propostas de lei para tirar a guarda de pais cujos filhos são obesos. Porque se o filho é obeso, é porque o pai não está cuidando direitinho do filho. Então, tira a guarda e entrega essa criança. Bom, entrega para quem? Sei lá, para o Estado. Quem sabe o Estado vai cuidar melhor do que os pais. Então, a intervenção é tanta que dentro da família as coisas começam a acontecer. Pode dar-se isso? Sim. Funcionando com base no quê? No casuísmo. Como o ser humano e a sociedade humana são elementos em construção, nessa construção, às vezes, surgem algumas coisas realmente absurdas. Já na concepção da justiça divina, nós temos uma universalidade. Por quê? Porque aquilo que deve ser aplicado já está com previsão de aplicação desde sempre e vai ser aplicado onde quer que o ser se encontre. Não de acordo com os interesses momentâneos de certos grupos, ou de certas pessoas, ou de certa população, mas de acordo com o interesse divino de que cada qual receba de acordo com as suas obras. Então, aqui nós temos esse aspecto de divergência. Enquanto a justiça humana é uma justiça em construção, que se modifica historicamente, a justiça divina tem um caráter de definitividade.
Deus não fica a cada momento mudando a lei. Pera aí um pouquinho, agora eu tenho um povo escolhido. Que legal, eu tenho um povo escolhido. Então, para esse povo escolhido, eu vou fazer uma coisa jóia aqui. Aí vou fazer que coisa jóia? O meu povo escolhido está indo para uma batalha, mas ele não vai chegar em tempo, porque vai ficar de noite. Então eu vou parar o sol. Aí para o sol, para dar tempo dos exércitos chegarem. Chegar, agora mata. Ele tinha acabado de dizer que não era para matar, mas enfim, mata porque agora ele está deixando matar. Então, esses casuísmos, evidentemente, são situações humanas. O aspecto da Bíblia, quando nós olhamos a Bíblia, nós temos que ter a concepção da Bíblia como um livro de histórias, e não um livro de história. Histórias com finalidade de construção moral do ser humano. E não história como uma narrativa de fatos que aconteceram exatamente dessa forma. Então, essa concepção literal da Bíblia, de que o que está escrito é o que aconteceu, né, acaba levando a um Deus parcial e a um Deus cuja justiça seria uma justiça em construção. E não é essa a ideia. A justiça divina, ela já vem definitiva para nós. No outro ponto, nós temos que, e essa é uma divergência bastante grande, na justiça humana, os julgadores são humanos. E aí, eles ficam na dependência das provas e dos fatos que foram alegados pelas partes nos processos. E isso quer dizer ficar na dependência de perícias e erros periciais, na dependência de documentos que deveriam ter sido produzidos e de erros nesses documentos, na dependência da atuação das partes, da maneira como as partes explicam os casos para os advogados, da maneira como os advogados entendem a situação e repassam para o juiz. Então, são tantos fatores colocados no processo, além das próprias ideologias do juiz. Porque um julgador que considere que o Estado deva ser intervencionista, ele vai decidir sempre tendo em mente essa ideia. Ao passo que um outro julgador que entenda que o Estado deve ser liberal, deve dar o máximo de liberdade para as pessoas e interferir o mínimo possível, esse já vai decidir de uma forma diferenciada. Como dizia o ministro Marco Aurélio outro dia, né, o STF, o Supremo Tribunal Federal, que proferiu uma decisão 5 anos atrás, não é o mesmo Supremo Tribunal Federal de hoje. O que quer dizer que uma decisão assentada pelo STF 5 anos atrás, se viesse a julgamento hoje, poderia ser encarada de forma diferente. Então, nós temos julgadores humanos. Ao passo que, no âmbito da justiça divina, o julgador é divino. Claro que ele se utiliza de nós, humanos, encarnados ou desencarnados, para fazer incidir também a sua justiça. Então, quando nós lemos as obras que a espiritualidade nos revela, e nós temos aí o Manuel Filomeno de Miranda, fala alguma coisa, sempre toques leves, André Luiz também tem alguns toques a respeito dessa atuação dos juízes no mundo espiritual, inclusive até com o oficial de justiça vem, verifica fatos, narra as situações. Então, essas situações na espiritualidade também acontecem. E nós temos âmbitos distintos. Existem certos ambientes de perturbação no mundo espiritual, em que os julgadores se colocam pela força, e os tribunais são constituídos de tal forma que o juiz, ele é também o acusador. Então ele acusa e já condena logo, e já manda executar também na frente dele. As coisas são rápidas lá. Meio parecido com a justiça chinesa. Não demora muito para fuzilar o condenado. Então, as coisas são assim em determinados ambientes da espiritualidade.
Quando nós vamos para ambientes mais elevados, a situação já fica muito mais bem cuidada, digamos assim, no sentido da aplicação da lei do amor. Da lei do amor. E aí, a complexidade dos casos é analisada com muito mais amplitude. De qualquer forma, quando se trata de justiça divina, o julgador é Deus. Nós temos, no âmbito da justiça humana, então, muita tecnicidade. O lado técnico do processo. Entrou um processo. Então, aqui, vamos analisar com um caso mais recente, só para o pessoal que não é da área jurídica entender um pouco. Vai ter embargos infringentes ou não vai ter embargos infringentes no julgamento do mensalão? Pronto, parou tudo aquilo que era do mensalão para discutir um aspecto técnico, um aspecto da lei processual. Cabem embargos infringentes ou não cabem embargos infringentes? Então vamos deixar o julgamento, espera aí, aquilo que era a matéria, aquela discussão em torno dos crimes, houve crime, não houve crime, agora vamos para o lado técnico. Cabem embargos infringentes ou não cabem? Aí vira aquela situação nacional toda por causa dos tais embargos infringentes. Isso é o quê? Tecnicidade. Cabe, não cabe e tal, atrasa, não atrasa, isso é só para enrolar, não é para enrolar, fica aquele debate todo, enfim. Já na justiça divina, o que se procura é estabelecer a harmonia dos seres com as leis divinas. Então, não se prende a tecnicidades, mas sim há um esforço por harmonizar os seres com as leis de Deus. Evidentemente, não precisaria nem comentar, em virtude dessa situação, de uma justiça em que os julgadores são humanos, uma justiça em que a preocupação com a tecnicidade, às vezes, é até maior do que a preocupação com a justiça em si, nós temos aí uma falibilidade. Não por causa dos julgadores em si, eu estou falando de julgadores pensando em processo. Se nós tivermos uma ideia de justiça mais ampla, dentro do contexto da sociedade toda, o aspecto da justiça começa na nomogênese jurídica. O que é essa nomogênese? É a criação das leis. Quando vai criar uma lei, o legislador estará sendo justo? Porque esse é um questionamento. Depois, essa lei, ela vai bater lá no Poder Judiciário, mas antes de chegar no Poder Judiciário, o Legislativo se manifestou. O Executivo se manifestou. Então, uma lei que determina que se o filho for obeso, os pais devem perder a guarda, supondo que houvesse essa lei. É uma lei justa? É uma lei injusta? Nós temos algumas outras leis, algumas ideias. Por exemplo, o depositário infiel pode receber prisão civil? Não pode receber prisão civil? O devedor de alimentos pode? Não pode? Leis que parecem justas em determinado momento podem ser consideradas injustas em tempos posteriores. O menor de 16 anos deve ser criminalizável? Enfim. Então, nós temos aí a falibilidade da justiça humana e a infalibilidade da justiça divina. Tudo bem que é um pouco, digamos assim, covardia comparar o ser humano com Deus, né? Mas é importante, pelo menos como ideia. Um aspecto de convergência entre ambas é a da compulsoriedade. Você
vai ser atingido pela justiça humana e vai ser atingido pela justiça divina. A gente nem tem ideia, muitas vezes, disso, quando é jovem, quando é criança, até como adulto. Ideias como, por exemplo, por que o meu nome tem que ser escrito dessa forma? Por que o casamento é feito dessa maneira? O casamento religioso vale? Tem muita gente que acha que o casamento religioso já supre todas as situações, que não precisaria, por exemplo, de uma regularização no registro civil para que seja considerado casado diante da lei civil, e precisa da regularização. Então, a pessoa dá mais importância para a religião do que para a lei civil, e isso acaba fazendo com que, eventualmente, ela se veja surpreendida lá adiante ao saber que precisa ter o registro civil daquele casamento também. Então, nós temos aspectos compulsórios a respeito da justiça humana. Alguém que, ao falecer, imagina assim, eu vou deixar um certo patrimônio, eu vou deixar tanto para tal pessoa, tanto para outra, eu posso deixar o que eu quiser? Eu posso deserdar um filho de quem eu não gosto? Eu queria deserdar. No Brasil eu posso? Então, esses aspectos vão nos atingindo. Fora os impostos. Eu não vou nem falar de imposto, que é para a gente não baixar o nível espiritual do ambiente. Enfim. Da mesma maneira, é compulsória a lei ou a justiça divina. Apesar disso, nós temos um aspecto interessante. A justiça humana é burlável. A pessoa compra nota fria e não paga imposto de renda. Eu falei que não ia falar de imposto, pula essa parte. A pessoa utiliza determinadas estratégias para escapar da lei humana. Por exemplo, ela monta uma determinada cena para cometer um homicídio e parecer que foi um suicídio. E aí ela escapa da justiça humana. Mas a justiça divina é inescapável. Então, a compulsoriedade da justiça humana depende de o órgão julgador, de o Estado conseguir fazer incidir aquela norma, aquela lei. Agora, a justiça divina sempre será aplicável, por mais que a pessoa pense que vai driblá-la. Um outro aspecto de convergência é o da intransferibilidade. Desde o Velho Testamento, os primeiros livros do Velho Testamento, já se dizia que cada um deverá responder pelo próprio pecado. Cada um responde pelo próprio crime. O que até faria a justiça divina oscilante de novo, porque ele não foi assim com Adão e Eva, né? Adão e Eva cometeram pecado e toda a descendência ficou pagando pelo que Adão e Eva fizeram. Então foi, digamos assim, uma grande injustiça com o resto da humanidade, que podia até não aceitar aquilo que Adão e Eva fizeram. Mas depois disso, né, Deus então passou a considerar que cada um deveria responder pelos próprios pecados. É claro que essa resposta podia se dar pelo bode expiatório. Sabe, né, o bode expiatório, levava o bode lá para o altar, aí o sacerdote sacrificava o bode, aí o bode absorvia o pecado da pessoa, e a pessoa saía livre do pecado do templo. Isso é um problema sério no espiritismo. Por quê? Porque nós temos concepções religiosas que dizem assim: você acredita que Jesus é o Cordeiro de Deus? Acredito. Você acredita que ele morreu para pagar os nossos pecados? Ele não é o bode de Deus, porque bode ficou associado com o demônio, né? Então, ele é o Cordeiro de Deus, que foi levado ao sacrifício para resgatar os nossos pecados. Então, se eu acreditar nisso, eu estou salvo. Aí vem o Espiritismo e diz assim: a cada qual segundo as suas obras. Você não está salvo nada, não. Você tem que se salvar. E trabalheira.
Talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu vinha pensando, por que será que o Espiritismo, né, demora tanto para alcançar? Ele dá muito trabalho, eu acho. Enfim. Mas, pelo menos, nós estamos mais próximos dessa justiça divina, parece, né? Enfim. Então, nós temos esse aspecto de intransferibilidade, tanto na justiça humana, quanto na justiça divina. Hoje, e dentro de um contexto ocidental, né? Porque outros contextos jurídicos, que eu não conheço, pode ser que ainda façam com que o filho pague pelo pai. Porque durante muito tempo isso aconteceu na história da humanidade. Filho, neto, a família toda paga pelo crime do sujeito. Um outro aspecto interessante que tem cada vez sido mais realçado no Brasil é o dessa conciliabilidade. A ideia de fazer com que as pessoas envolvidas em uma infração qualquer, elas tenham oportunidade de se encontrarem e, ao se encontrarem, superarem o trauma. Quando as situações são de lesões de pequena monta, crises que não exigem em si uma atuação ríspida do Estado, as pessoas são trazidas para determinadas reuniões de conciliação e agora, com mais profundidade ainda, na tentativa de fazer com que as pessoas conversem entre si e restabeleçam o diálogo por meio da mediação judicial. O Cristiano Torque, inclusive, recentemente se formou como mediador e está feliz da vida, porque é toda uma concepção voltada para uma justiça restauradora das relações entre as pessoas. Então, essa conciliabilidade está cada vez mais presente na justiça humana. Claro que isso quando é possível, né? Dificilmente um devedor de um banco vai conseguir se conciliar com o banco não se concilia com ninguém. O Estado também, dificilmente alguém que é devedor de tributário vai conseguir se conciliar com o Estado não concilia com ninguém. Mas nas relações individuais, sim, nessas relações, torna-se cada vez mais estimulada a ideia de conciliação e de mediação. E muito mais na justiça divina, que chega a colocar dentro da mesma família pessoas, espíritos em crise, para que resolvam. E se o negócio for muito, muito, muito apertado, 2 num corpo só. Aí nascem os chifópagos, apertado um no outro. Não querem dar certo separado, então vão amarrar um no outro para ver se funciona. Acaba funcionando. Enfim. Outro aspecto interessante é que a justiça divina, ela está gravada na consciência do ser. Ela é, portanto, interior. Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência de cada um. Ao passo que a justiça humana, ela é exterior. A gente tem que estudar, tem que sentar, tem que ler, tem que entender, tem que absorver. Que o digam os concurseiros, né? A gente faz o concurso, estuda, e aí acha que sabe e enfrenta a prova, aí descobre que não sabe o suficiente ainda para passar o degrau daquela prova. Que o digam aqueles que foram aprovados no concurso e são felizes da vida porque foram aprovados. A gama de conhecimento que se exige hoje é uma coisa impressionante. Mas é tudo exterior, não é interior. Não é aquilo que fica apertando a consciência, dizendo assim, você fez errado, faz o certo. Enfim. Nós temos na justiça humana uma superficialidade, voltada muitas vezes somente para as relações externas. As intenções têm muito pouco valor no âmbito da justiça humana. Já no âmbito da justiça humana, da justiça divina, tem um valor imenso, porque Deus analisa aquilo que a pessoa pretendia. Se a pessoa pretendia algo maior e só não realizou porque foi menor,
Isso tem um peso considerável na justiça divina. Volta-se, portanto, muito mais para a essência das relações. Outro aspecto que nós poderíamos levantar é o da fragmentação da justiça humana e da completude da justiça divina. Por mais que o ser humano tente fechar toda a sociedade por meio da justiça, sempre há lacunas a serem colmatadas. Sempre existem lacunas que precisarão ser fechadas. Normalmente, pela atuação do Poder Judiciário, que vai suprir essas lacunas por meio de decisões. E aí essas decisões vêm vindo uma atrás da outra, no mesmo sentido, formam jurisprudência, consolida-se e, de repente, acaba virando lei. Ao passo que a justiça divina não tem lacunas. Ela abrange todas as situações, até aquelas que nós ainda não temos condições de mensurar pelo nosso estágio espiritual, ainda de espíritos em início de evolução. Um aspecto interessantíssimo é que, quando se trata de justiça humana, via de regra, a pessoa procura afastar de si uma sentença desfavorável. O sujeito pode, por exemplo, ser um criminoso e ele procura afastar aquela sentença, de todo modo. Ao passo que, no contexto da justiça divina, de acordo com as narrativas que nós tivemos oportunidade de ler, a pessoa se sente tão inferior, ela se sente tão fora de algum direito de estar no mundo espiritual, no ambiente melhor, que ela pede para reencarnar e resgatar a culpa que a está afligindo. Aquilo dói tanto, a vergonha é tão intensa, que ela pede para nascer de novo. Ela pede para se esconder na carne, porque a carne dá um esquecimento abençoado, e ela pede para começar de novo. Para tentar fazer certo dessa vez. Então, muitas vezes, o que o Espírito busca é a sua própria responsabilização. Nós pedimos para ter determinadas dificuldades na nossa vida, para que aprendamos a superá-las e para que resgatemos o nosso passado. E o triste é que, às vezes, depois de encarnados, nós esquecemos disso. E aí, cometemos erros de novo. A justiça humana pensa numa vida só. E a justiça divina, ela é reencarnacionista. O painel é muito mais amplo. Então, esses são alguns aspectos de convergência e divergência entre justiça humana e justiça divina que eu pensei em repartir com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham críticas e possam apresentá-las, se não houver oportunidade de apresentá-las hoje, que possam apresentar mais adiante. Nós estamos sempre nos encontrando. Se vocês mandarem por e-mail do Gerson, ele encaminha e-mail para mim, para a gente ir aperfeiçoando, quem sabe, essas ideias. Muito obrigado a todos. Que Jesus esteja conosco. Então, neste momento, nós abrimos a perguntas. Perguntas.
O Celso aceita até críticas, segundo ele, além de perguntas. Microfone ali, por favor. Som, teste. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que o nosso professor, eu sempre gostei dele, porque ele é explicativo, ele esgota o assunto. Se eu digo que já trabalhamos juntos, com conhecimento de causa. Naquela situação, para afastar os advogados na justiça humana, que é a recorribilidade, e não na divina é irrecorrível, já que é logo descer para cumprir, poder-se-ia usar nesse sentido também essa resposta da aceitabilidade do resultado? Vamos ver se eu entendi a pergunta do senhor. Vamos ver se eu entendi a pergunta do senhor. O senhor está perguntando sobre se o advogado seria afastado no caso da recorribilidade? Quando tem uma decisão que a divina já aceita, já quer logo reparar, e a outra quer recorrer para poder derrubar, não aceita. Isso. O advogado no sentido que era o instrumento de... Não estou falando mal de advogado, não. O que quer dizer? Você quer dizer com relação à parte, né, que vai recorrendo. Obrigado. Esse é um aspecto que a gente fica pensando, né? Tá ruim? Tá. A pergunta que ele está se referindo é a seguinte: na justiça humana, as partes, a parte que fica vencida, ela recorre. Então, perdeu. O sujeito propôs, por exemplo, uma ação de indenização por danos morais. Aí ele perdeu, não fica satisfeito, recorre. E aí vai recorrendo até chegar no STJ, no STF, todos. Se puder chegar na Corte Internacional de Justiça, chega. Inclusive, nós temos o caso de uma pessoa aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que criou conflito com todos os desembargadores, suscitou exceção de suspeição de todos os desembargadores, dizendo que todos queriam prejudicá-lo e querendo que o caso dele fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e ele foi para a Corte Interamericana de Justiça, né? Corte Interamericana de Justiça. Mas era uma pessoa que tem a mania de litigar. Tem gente que é assim, né? Tem que litigar, tem que brigar com todo mundo. Agora, o que o desembargador estava perguntando é isso: esse aspecto de recorrer, a parte que ficou vencida, ela recorrer, estaria dentro desse contexto de inaceitabilidade? Muitas vezes sim. O que a gente percebe é que a pessoa às vezes sabe que está errada, sabe que deve, mas não quer cumprir o seu dever. Então o que ela fica fazendo? Ela fica enrola o que pode enrolar. Está bem dentro desse contexto mesmo, parece, né, doutor? Bem dentro dessa ideia. Agora, o que vai acontecer com esse sujeito quando ele estiver submetido à justiça divina? O que vai acontecer com ele quando ele compreender o que fez de errado? Né? O que vai acontecer com ele quando ele perceber que toda a sua conduta foi uma conduta imprópria? Aí, de repente, ele vai falar assim: eu quero reencarnar e eu não quero que nenhum negócio meu dê certo. Eu quero que toda a vida, quando estiver dando certo o negócio, eu vou falir. E vai passar uma vida quebrando, né? Para aprender a respeitar aquilo que é direito dos outros. Alguém mais gostaria? Som. Primeiro, te agradecer pela palestra, sempre muito boa. E segundo, eu queria propor uma discussão com relação ao julgador. Porque você diz assim, do julgador humano, que a gente sabe que tem, mas do julgador divino, Deus como julgador divino. Será que existe um julgador divino? Será que as leis divinas, por serem perfeitas, elas não são auto-aplicáveis? Eu, particularmente, não consigo ver Deus como alguém que julga o certo ou o errado. Existe o certo, o errado é o ignorante.
Então, será que com relação ao julgador, a divergência seja o julgador divino não existe? Gerson, você faria uma gentileza de anotar isso para mim? É uma ótima pergunta e eu não tenho resposta. Aliás, até, essa é uma coisa que eu comentei até com o Irabeni. Esse trabalho magnífico que a AGE e a AME têm feito de nos reunir uma vez por ano. Talvez, e ele estava concordando com essa ideia. Você quer falar, Irabeni? Ele estava concordando com essa ideia de estar na hora de dar o próximo passo. Porque o que acontece? Quando eu vou fazer uma palestra, nós temos essa concepção, que é uma concepção muito correta dentro do ambiente espírita. Quando eu vou fazer uma palestra para o passe, eu vou abrir e vou fechar. Porque eu preciso fechar as ideias dentro do contexto evangélico, que é o da palestra para o passe. Quando eu vou dar uma aula para os jovens, quando eu vou dar uma aula no ESD, eu tenho que abrir e fechar as ideias dentro dos postulados espíritas. Quando eu vou fazer uma palestra para um público heterogêneo, também, porque aqui, nessas situações, o que nós vamos é colocar ideias que são ideias concretas, que estão já consolidadas dentro do ambiente espírita. Mas aí acontece um problema. Eu vou preparar uma palestra para vir falar aqui. Aí eu ando para um lado, ando para o outro. Eu fico com mais dúvidas do que com certeza. Mais abre do que fecha. Quem sabe, um próximo passo seria nós propiciarmos as reuniões em que nós estivéssemos em grupos de discussão e não numa estrutura de palestra com perguntas e respostas, e nos grupos de discussão nós discutirmos as nossas dúvidas. Eu estou meio de super pai esse fim de semana, porque minha filha mudou esse fim de semana para São Gabriel do Oeste. Até eu vou conversar com vocês depois. Pois é, mudou esse fim de semana para lá. Então, eu estava ajudando na mudança, você sabe como é que é, né? Fura uma coisa, aperta outra, coloca chuveiro, liga a luz, toma choque, essas coisas básicas quando tem mudança. E aí eu vim correndo de São Gabriel para cá. E quando eu estava vindo, eu estava alinhavando essas ideias, porque é um negócio engraçado. A gente tem uma vida toda de trabalho intelectual, aí de repente você é jogado numa situação em que você começa a mexer, parece que destampa alguma coisa no cérebro, você começa a limpar algumas ideias. E aí eu vinha e pensando, né, colocando uns questionamentos que podem ser questionamentos inclusive tolos, mas se a gente não questiona, por exemplo, em termos sociológicos, por que o espiritismo não atingiu a população em geral? Por quê? Nós somos no Brasil, eu li uma reportagem agora da Isto É, eu não sei se eu me lembrei direito, mas somos cerca de 3 milhões de espíritas, 36 milhões de simpatizantes. Por que só 3 milhões? Alguma coisa está acontecendo. Cadê os nossos sociólogos espíritas? O espiritismo no Brasil é espiritismo de elite. Por que é espiritismo de elite? Porque a gente estuda. Quem é que vai ser espírita? Aquele camarada que está estudando lá, que está aprendendo. É claro que uma pessoa que ainda não tem condição de estudo, né, e muita gente não tem essa condição no Brasil, vai ter dificuldade de compreender, de estudar, de ler os livros. Mas até alguns livros de André Luiz, por exemplo, as pessoas não chegam a ler. Mecanismos da mediunidade, Evolução em Dois Mundos. Então o que acontece? Algumas dúvidas vêm surgindo. O espiritismo encontra certo respeito porque ele está associado à caridade, à prática da caridade, ou seja, assistência social. Mas as outras religiões também estão fazendo isso. O que mais?
Só botando na pergunta do doutor... Quem perguntou foi o doutor Décio? Eu sei que, por outros motivos, 2 companheiros não tiveram a oportunidade de ouvir minha palestra, que trata justamente do mecanismo da justiça na erraticidade. E justamente o André Luiz, né, na sua série, e eu aqui mostrei, né, o nosso planeta, como é que são as formas, trouxe casos concretos, mostrando como são os julgadores divinos. É claro que a justiça divina, como eu falei, ela visa sempre a regeneração do espírito. Nós encarnados é que lavramos nossa própria sentença, lembram disso? Quando nós desencarnamos, de acordo com a nossa veste nupcial, nós vamos habitar uma daquelas 7 esferas. E é claro que depois da purgação, né, depois de toda aquela passagem pelas zonas purgatoriais, aí sim vem o arrependimento, aí nós vamos para os prontos-socorros, né, de acordo aí com o merecimento, e aí vamos para as colônias cidades, para as mansões, no umbral, e aí eles vão examinar os nossos processos de corrigenda. E é claro que todos esses recursos não fica só aquele nível. Viu que numa das mansões vai para o Ministério da Regeneração e Auxílio, e depois, lá da nossa 6ª esfera, onde está gênios angélicos, como diz André Luiz, o Hermânio, são eles que analisam, né, os recursos extraordinários, e sempre visando o nosso aperfeiçoamento, sempre visando o espírito. Então, a nossa sentença somos nós mesmos que lavramos, né? Gravamos tudo no nosso DNA espiritual e automaticamente, igual um imã, nós somos levados para as regiões que é afins a nós. O abismo, o trevas, o umbral, o arte, cultura e ciência. Você veja que é de acordo com a nossa veste que nós vamos, né, ascender ou descer para as regiões purgatoriais. Depois eu mando para os senhores aí o PowerPoint. Eu acredito que o companheiro realmente ficou falando sempre em justiça divina, sempre levando a Deus. Deus realmente deixa suas leis imutáveis. E esses gênios tutelares, né, esses arquitetos divinos, é que fazem, né, que os desígnios da providência possam ocorrer para com todos nós e em todo o universo. E aí a gente acaba tendo, de qualquer maneira, né, essa ideia, né, Deus julga. Wellington. Era exatamente isso que eu estava pensando agora há pouco. Dentro da pergunta que foi feita, no livro Sexo e Destino, o André Luiz fala lá do juiz Amantino, né, das regiões espirituais, do Templo da Justiça. Então, vários processos referentes a pessoas que estão no mundo espiritual e até pessoas que estão no mundo físico. Então, dependendo das nossas ações, o nosso projeto reencarnatório poderá sofrer mudanças. Então, foi lá apresentado um caso para que o André Luiz acompanhasse, de Iria Velletri. Então, Iria Velletri, ela tinha reencarnado na Terra há 36 anos. Ela se casou aos 18 e até os 26 ela ficou junto com o marido. Aí ela resolveu seguir uma vida mundana, entregando-se à prostituição, porque o marido não podia lhe dar tudo que ela queria, principalmente um luxo exagerado. Então, dos 26 aos 36, ela estava naquela vida de desequilíbrio na área da sexualidade. Então, a mãe dela tinha sido deliberado lá na justiça, no plano espiritual, esse juiz Amantino, tinha analisado o caso dela, e a mãe dela foi lá pedir, né, que fosse feita alguma coisa pela filha dela. E aí o mentor Félix, ela entregou para ele, falou: Félix, olha, eu não aceito uma coisa dessa, minha filha ser internada no manicômio, que mãe que aceita isso? Aí ele disse para ela: a situação da sua filha é assim, assim, assim,
E aí, realmente, não tinha outra situação. E ele disse para ela, muitas vezes, minha filha, o manicômio na Terra é uma abençoada oportunidade de se refazer as nossas vidas. Quantos de nós temos filhos amados lá internados? Então, há sim, no plano espiritual, a atuação de juízes, de pessoas que organizam toda essa aplicação da justiça divina, né, dentro daquilo que foi perguntado. Essa justiça que é descrita no plano espiritual ainda é a justiça humana. Os tribunais organizados no plano espiritual ainda são referência à justiça humana. A diferença principal é que a justiça do encarnado é uma justiça punitiva, repressora, e essa outra justiça já é uma justiça mais voltada para trazer o indivíduo à harmonização. Mas a justiça divina, que é emanada de Deus, como causa primária e origem de todas as coisas, ela não tem julgador. Eu acho que esse ponto, na minha cabeça, o que veio foi isso. Então, nos planos espirituais, sejam quais forem as esferas, são seres humanos, espíritos em graus variados de evolução, que estão se organizando para elevar a humanidade à justiça divina. Mas a justiça divina em si, eu ainda acho que não tem julgador. Deixa eu passar o microfone aqui. Olha, só para dar uma contribuição, uma perspectiva, quem sabe, dessa questão que o companheiro Décio suscitou. O julgador, na verdade, a questão 621 nos diz que as leis divinas, como elas estão gravadas na nossa consciência, então o julgador seríamos nós. Então, ao longo da nossa jornada, trajetória evolutiva, na medida em que nós nos aproximássemos da vivência, da compreensão dessa lei divina, nós teríamos condição, nos aproximaríamos também, ao mesmo tempo, daquelas bem-aventuranças. Então, a prática da lei divina, essa consciência daquilo, das nossas possibilidades, dos nossos equívocos, também nos aproxima das bem-aventuranças. Então, o julgador, na verdade, somos nós mesmos, a nossa consciência, que vai sendo descortinada na medida das nossas existências, da nossa trajetória. Quanto mais nos aproximamos dessas leis divinas, da sua prática, da sua compreensão, da sua vivência, nós também nos tornamos bem-aventurados, porque em consonância, em perfeita sintonia com essas mesmas leis, nos libertando. Portanto, a gente vê que, na verdade, não tem julgador. É nosso propósito, é a nossa consciência que faz com que nós nos movamos em direção a essas leis divinas. O detalhe interessante, porque nós temos horário, né? Não sei como é que está o nosso horário. Notem o que aconteceu nesses momentos, que é isso que interessa para a proposta que eu estava apresentando. Nós ficamos motivados a discutir a questão, né? Essa é a ideia. Como é que é? Tem o julgador, não tem? O que você quer dizer com julgador divino? Julgador divino para você é a justiça na espiritualidade ou é uma coisa diferente? Porque são coisas, né? Quando você fala na justiça na espiritualidade, ainda está no contexto da justiça humana? Isso é justiça divina? Até que ponto? É uma questão. Não vamos fechar aqui. Eu só estou falando que é super legal nós termos oportunidade de discutir dúvidas, que é muito mais bacana do que eu ficando aqui uma porção de coisas. Nós termos esse fórum de discussão, que é um fórum mais homogêneo, porque nós todos somos espíritas, com bastante tempo. Eu acredito que muita gente também tem dúvida, não sou eu o proprietário das dúvidas todas, né? Um aspecto com relação à medicina, por exemplo, até que ponto a mediunidade deveria ser utilizada como auxiliar na medicina? Até que ponto? Um amigo nosso lá, o esposo da Eliette, o Zé Luiz,
Ele estava dizendo que uma pessoa parentada na família, eu não lembro se é a cunhada dele, uma pessoa que ela, de repente, está desenvolvendo uma mediunidade assim, ela está olhando para uma pessoa, de repente abre-se o corpo da pessoa, ela enxerga o interior do corpo e vê a coisa funcionando mal lá dentro. Ó, eu não sei nem o nome dessa mediunidade, alguém sabe? Não é uma coisa super, não poderia ser um mecanismo fantástico para auxiliar? Por que a mediunidade ela está colocada só dentro da casa espírita da maneira como a gente vê? E até mesmo ainda dentro desse contexto da mediunidade, né? Eu não tenho tempo de trabalhar o lado mediúnico, porque esse negócio de preparar aula, minha psicofonia está toda voltada para as aulas, essas coisas que a gente faz, né? Mas houve um tempo que eu falei assim, porque eu já participei de reuniões, já percebi que tem essa possibilidade. Aí eu falei assim, eu gostaria de participar da reunião, mas eu gostaria de fazer assim, como um mecanismo de controle para mim, para eu saber que não sou eu, para eu saber que é um espírito ali. Eu gostaria de pegar, abrir um livro, deixar aberto numa página e vir para a mesa de trabalho. E se algum espírito se comunicar por mim, que ele comece dizendo qual é a página que está aberta no livro. Porque aí eu vou confiar um pouco mais naquilo que estou fazendo, não é verdade? Aí eu fui desestimulado, porque essa ideia de controle talvez não fosse muito adequada. Então, é claro, ficou só nisso também, não avancei nessa história. Mas não seria uma coisa interessante para se pensar, talvez, ou para se debater? O que eu quero dizer é assim, quem sabe, o Irabeni estava comentando a dificuldade que é conseguir organizar um evento, quem sabe aqui, né, a gente consegue encontrar pessoas que se dispõem a falar assim, vamos montar umas mesas? Vamos fazer o debate? Vamos conversar, ao invés de ouvir? Vamos. Aí poderia ser super legal também, quem sabe? Fica a propósito. Apenas 150 anos, é uma doutrina muito nova ainda tem muito campo que se discutir, que se abrir, que se pesquisar e se encontrar muitas explicações para dúvidas que nós temos ainda. E as dúvidas é que levam à perquisição, a procurar, a desvendar e a chegar à conclusão. Mas não a gente ter pressa de que agora o Espiritismo já resolveu todos os problemas, não. Nem pode ser adivinho também, ver que tem página lá, vai ser adivinho? Não pode. Dá tempo, que o Espiritismo não precisa de tempo. Já se deu sobre o Espiritismo a primeira palavra, a última jamais será dada. Dentro do contexto da justiça humana, eu também entendo que é um contexto da justiça divina. A justiça humana, ela como se fosse um departamento da justiça divina também. Então é um contexto muito maior. Às vezes nós queremos as coisas compartimentadas, onde é que termina uma, onde é que começa a outra. Nós estamos num mundo imenso que é a casa de Deus. Então toda essa justiça aplicada no mundo físico ou no mundo espiritual faz parte da justiça divina. Como coordenador, também é filho de Deus, viu, Décio? A gente hoje saiu, os companheiros do Bezerra, comentando sobre isso. Não se dá para visualizar Deus coordenando um tribunal, né? Como nós aqui. Então, em algum momento, como você disse, está na natureza, é tão perfeito o planejamento que ele vai colocar o espelho da verdade de frente com cada um de nós e analisa-te e julga-te, né? Jamais ele vai precisar nos julgar, né? Podemos fechar? Então nós queremos agradecer mais uma vez ao Celso pela brilhante apresentação, conseguiu até várias perguntas aqui, né? E em nome da coordenação nós agradecemos a participação de vocês.